Mateus, capítulo 3, versículo 1 até o 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, João Batista ele vem da linhagem de Isabel. Isabel era prima de Maria. Isabel era uma mulher que era estéril, não podia dar à luz, era infértil. Esposa de um sacerdote. Tinham vida com Deus, eram fiéis ao Senhor, serviam ao Senhor. Mas havia um problema. Havia uma esterilidade. Havia algo que incompletava a felicidade deles. Eles não poderiam ter filhos. E a idade já se avançava também. E nada de filhos. Por outro lado, ela tinha uma prima chamada Maria, que estava nos preparativos do casamento. Tinha um compromisso com um homem chamado José. E esse compromisso, ele não era como os dias de hoje. Hoje, o jovem fala para a menina que vamos namorar, vamos noivar. Não se tem aquele compromisso, aquela responsabilidade como antes. Alguns sim, alguns têm. Mas a maioria fazem isso até no meio de colegas e nem na família. Não há aquela coisa, aquele cerimonial como eram antes. Assim, começa o relato. Maria é visitada por anjo. Só que Isabel também foi visitada por um anjo. Ah, irmã Denise, mas quem foi visitada pelo anjo foi o marido dela. O marido dela foi visitado pelo anjo para comunicar a ele que a partir daquele momento ali ela estaria grávida. A estéreo daria luz. A estéreo teria um filho. E o anjo ainda foi dar o nome. Ó, o nome dele vai ser João. O nome dele é João. E o anjo selou os lábios do marido da Isabel. Muitas das vezes a nossa boca, a nossa fala, aborta a promessa de Deus. Deus confiou àquela família que se uniam em parentesco, mas viviam geograficamente, cada um num lugar diferente. Deus confiou aquelas duas mulheres. Uma que já era uma mulher casada, que já tinha sua vida matrimonial com seu marido, a outra que era virgem, estava ainda para casar. Deus confiou a cada uma um filho. Enfim, o tempo passa, Deus, usando o anjo dele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele cumpre. Ele tanto dá condições de Isabel, que foi a primeira a ser visitada, né? A família de Isabel foi a primeira a ser visitada por Deus. Para alguém, né? Que no caso era João, ser gerado no ventre dela, um ventre que era estéril, uma pessoa que já era avançada de dias, dar à luz, criar, educar, proteger, cuidar da promessa de Deus. Porque também ele era uma promessa. Assim também acontece com a Maria. José continua com o compromisso. José assume aquela gravidez, casa com a Maria, forma uma família. A Bíblia vem dizer que eles têm mais filhos depois do nascimento de Jesus, vão para Nazaré e continuam a vida deles. Mas a promessa foi primeiro lá na casa de João. Todas as duas famílias já sabiam. Em uma casa estava o Messias, na outra casa estava o João, o preparador de caminho. Então, assim, a promessa chegou no ventre, mas Deus não cumpre promessa. Deus não complementa com promessa na mão de criança. A promessa estava na casa de Maria, a promessa estava na casa de Isabel. Deus não fez eles se sentirem melhor, mais importante do que ninguém naquele lugar. Eles estavam com pessoas importantíssimas, crianças, no seio daquela família. Ninguém foi tratado com desigualdade. Foi se levando, foi se encaminhando. Deus não atrasou e Deus não adiantou. O plano de Deus é perfeito. E primeiro, o que foi visitado primeiro, a família foi visitada primeira. Quando essa criança se torna adulto e maduro, aí começa o início da palavra, da promessa se cumprir. E a promessa era ele ser o preparador do caminho daquele que vinha. Mas olha o que ele dizia. Ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava preparando o caminho daquele que vinha, do Messias, que era uma promessa de salvação para o mundo. O que ele estava preparando o caminho? A promessa de salvação. O Messias ele iria curar, depois a gente vê isso. O Messias ele iria transformar casamento que já ia começar com problema. O Messias ele já iria ressuscitar criança, ressuscitar adulto, né? O Messias ele iria salvar, transformar pessoas de mau caráter para um bom caráter, mudar histórias de mulheres. O Messias estava vindo para mudar tudo. Mas a palavra de Deus nos diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, quer dizer, o único filho dele, por nós, para morrer por nós, para se sacrificar por nós. Lá em João, o Senhor fala sobre isso, né? Para que a gente tenha vida eterna. Então, a promessa desse Messias era uma eternidade, porque até aí as pessoas não tinham. Todos eram. E o versículo 2, ele fala claramente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O céu fala sobre eternidade. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente lê sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Toda vez que a gente lê sobre o reino de Deus, se a gente lê o antes, durante e o depois, são os feitos que Jesus fez aqui na Terra, discípulos, né? Cura, libertação, né?
transformação, tanta coisa. Mas quando se fala reino dos céus, eternidade. Então, até antes que Jesus viesse, fizesse todo o trâmite, se batizar, ia João se batizar, começar o ministério dele, começar a cumprir, porque agora sim, era adulto e maduro. Agora sim, era chegada a hora. O primeiro passo tinha que ter arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O nosso Deus não mudou. Ele não mudou. A Bíblia também fala, né, sobre, no livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, cada reinado. E o rei fulano pecou, fez mal ao que é aos olhos do Senhor. E o povo pereceu. E esse reino pereceu. Os inimigos caíram em cima desse reino, destruiu tudo. Pestes, tudo que não prestava aconteceu. Agora também está escrito o livro todo. Primeira Reis, segunda Reis. A história dos reis e dos reinados de Israel. Mas o rei tal se arrependeu. Não fez como seu pai antes fizera. Derrubou todos os altares, retirou tudo que era profano aos olhos do Senhor. E o Senhor perdoou os seus pecados, perdoou o pecado da nação e sarou a terra. Antes do agir de Deus, sempre haverá o processo do arrependimento. Isso começa na nossa casa. Isso começa na nossa parentela. Isso começa na igreja. Isso começa no nosso bairro. Na escola, na faculdade, no trabalho. E na nação. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. O problema é que se eu não me arrependo porque é chegado o reino de Deus, eu deixo de receber o que está determinado ali do reino de Deus, as benfeitorias do reino de Deus. Agora, se eu não me arrependo porque é chegado o reino dos céus, aí o bicho pega. Porque aí perde a eternidade com Deus. E não existe outro caminho. Ou você vai passar a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade com o príncipe das trevas, Satanás. Não há outro caminho. Não há meio caminho. Não há aquela questão de que você morre e aí lá dá tempo de pensar, você vê que estava errado e aí dá tempo de se arrepender. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que tenhamos vida eterna. Entrega teu caminho ao Senhor. É entrega. Do jeito que tiver. Da forma que tiver. Entrega, entrega. Confia nele. Entrega, não importando as consequências. Não importando as ameaças. Não importando o que você acha que você vai perder. Não importando o que você acha que vão falar. Entrega teu caminho ao Senhor. Qual Senhor, Denise? Aquele que entregou a vida dele. Que pagou o alto preço da cruz. Que derramou o sangue dele por você e derramou a vida dele. Sendo inocente. Morreu por todos nós. Mas ele ressuscitou. E ele vai ressuscitar todos aqueles que entregar teu caminho, a sua vida, confessar ele como o único e suficiente Salvador. Você pode ter escolhas de religiões, sim, pode ter. Só que elas só servem para aqui para a Terra. O que elas fizerem de bem para vocês, só serve aqui para a Terra. A benfeitoria que vocês acham que vão ter, só serve para a Terra. Eu não quero Jesus porque o meu amor, a paixão da minha vida, o meu namorado, de repente eu vou ter que abrir mão. De repente eu vou ter que abrir mão da minha riqueza, porque a minha riqueza é de uma forma ilícita. Olha, não importa que você tenha que abrir mão. Porque toda a benfeitoria que você não quer abrir mão hoje, só serve aqui para a Terra. Mas no reino de Deus, você pode até não alcançar nada. Não alcança uma cura, não alcança as benfeitorias, né? Do reino de Deus. Agora, do reino dos céus é a eternidade. E dessa ninguém vai escapar. Haverá um juízo. E a eternidade só tem dois caminhos. Ou o caminho santo, Jesus, ou o caminho do impuro, que é Satanás. Faça a sua escolha e repense. Antes mesmo que Jesus começasse o ministério dele, Deus se preocupou em colocar alguém que perdeu a cabeça. A cabeça dele foi entregue numa bandeja. Porque ele falava para as pessoas se arrepender. Consertar a vida. Porque nós estamos aqui só de passagem, gente. Não existiu ninguém, não vai existir ninguém que virou algo eterno aqui para a Terra. Essa Terra não é eterna. Ela pode ter tido várias gerações. Mas assim como na época de Noé, haverá um fim de todas as coisas, de todos os dias. Haverá um fim para aqueles que estão nessa Terra. Essa Terra, ela vai acabar. Ela não vai permanecer. E a palavra, ela começa para nós. Para todos nós, sem exceção. Sem exceção da sua religião. Sem exceção de quem é você. Essa palavra começa para mim, para minha casa, para minha vida. Essa palavra, ela é para todos. A primeira mãe que guardou a promessa era para que essa promessa crescesse, ficasse adulta e gritasse, amadurecido, sabendo o que estava fazendo e sabendo as consequências do que ele falaria, o que aconteceria com ele. Mas ele não voltou atrás. Enfrentou todo um reinado, enfrentou um julgamento, enfrentou perder a cabeça. Mas continuou dizendo a verdade. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Se arrependa. Arrepender não é um sentimento não, gente. Arrepender é você parar. Para agora. Para agora. Porque ninguém sabe quando a palavra que está escrita, louco,
Para quem você vai deixar tudo que você está juntando? Os tesouros que você está juntando? Se ainda essa noite te pedirão tua alma. Quantas pessoas dormiram e não acordaram de manhã? Quantas pessoas, não importa a forma que será. O noivo está à porta para vir buscar a igreja. E a forma que ele vai buscar, a gente não sabe. Porque pode ser de qualquer forma, pode ser pela morte, como pode ser também em arrebatamento da igreja. O fato é que está escrito: arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Senhor nosso Deus, Pai querido amado,